Este é o canal do Pequeno Príncipe Red Pill. É só para homens. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul acaba de legalizar a poligamia. Poligamia. A amante de um falecido ingressou com uma apelação no Tribunal Estadual, pedindo o reconhecimento da união estável entre ela e o falecido, mesmo ele sendo casado e unido de fato à esposa oficial. Tudo ao mesmo tempo. A originalidade desta decisão é que a união estável, que é uma das modalidades de matrimônio no Brasil, que pode ser forçado judicialmente também, contra a vontade de um dos cônjuges, em 99% dos casos o homem, contra a vontade dele. Por essa decisão, agora pode existir ao mesmo tempo que uma outra união estável, e que uma outra união estável, e que mais uma outra ainda. Pode formar um triângulo matrimonial, ou um quadrilátero, ou pentágono, ou hexágono matrimoniais. Com um homem casado e ao mesmo tempo uma terceira mulher pode solicitar uma união estável lésbica com essa mulher que solicitou a união estável com o homem casado. Tanto pode ser após a morte do homem, como também durante a vida, de forma que está legalizada a poligamia. Para dizer isso para você, eu li toda a decisão. No teor, a justificativa é que a amante viveu e assim também tem, simultaneamente, os direitos matrimoniais sobre o mesmo homem. Agora, a poligamia está agora legalizada. Mas até algumas horas atrás ainda só se admitia o reconhecimento do matrimônio da concubina se provado o fim, de fato, do casamento oficial. Ou seja, o casamento oficial do homem tinha que ter terminado de fato. Ele permanecia existindo apenas no papel, porém de fato terminou. E assim, a partir do término, somente poderia se reconhecer a existência de uma outra modalidade de matrimônio. Não havia como haver mais de uma união estável ao mesmo tempo, nem de um casamento com uma união estável ao mesmo tempo, enfim, nenhuma hipótese se admitiu o reconhecimento de mais de um matrimônio simultâneo no tempo. Agora, com essa decisão, é infinito o número de uniões estáveis que podem ser reconhecidas simultaneamente com um único homem, tornando assim os alfas bem mais apetitosos para as mulheres que tenham que andar de forma paralela. Ou mesmo podem até morar junto, né? O alfa poderá ter o seu harém de mulheres que têm o seu direito matrimonial simultâneo garantido, inclusive poderá passar em cartório, reconhecer esse matrimônio poligâmico. Que uma vez que se reconhece a legalidade e os direitos matrimoniais advindos de vários matrimônios, podem agora, as pessoas, né, podem comparecer a um cartório e registrar a poligamia, que ela é reconhecida através das públicas declarações. Você já pode declarar no cartório, você já pode, no caso, declarar um matrimônio com várias mulheres ao mesmo tempo, se você tiver recursos suficientes para conseguir um harém. Até ontem o tabelião teria que se recusar a lavrar uma declaração dessa natureza. Agora, hoje, nessa decisão judicial, basta que o alfa leve esse teor até o cartório, assim ele poderá, no caso, como que casar, contrair um matrimônio com um número ilimitado de mulheres. O limite agora para o alfa é a capacidade de atração dele, porque socialmente ele terá que ter reconhecido essa condição. Basta levar essa decisão agora a um cartório. Quando você comprar o imóvel, ele pode fazer um gravame na matrícula, não da meação com uma única mulher, mas pode fazer o gravame da meação do imóvel com um harém. Essa nova realidade
para os serviços advocatícios é que vai gerar bem mais discussões agora, tem muito mais petições, que além da Sherazade, vão ter também as esposas, as concubinas, as noivas, a criadagem, daqui a pouco até um eunuco entra na parada para disputar os bens do sultão. Entre os islâmicos, não existe todo esse potencial de honorários advocatícios, pois a poligamia no islamismo é bem definida quanto ao casamento existir ou não entre o marido e cada uma de suas esposas. Então, não havendo discussões que sejam possíveis de participação de amantes e de quinhões, na medida em que vão casando com o alfa, as mulheres já têm garantida e bem definida a sua participação nos bens, quais são os direitos de cada uma. Já no caso do Brasil, onde você institui a poligamia, sem, no entanto, legislar sobre o harém, com subjetividades, provas, algumas frágeis, outras mais robustas, de relacionamentos, de datas de início e término, tanto em vida do alfa, como também no seu inventário, na medida em que hoje pode chegar alguém no inventário e dizer: eu sou o filho também, quero o exame de DNA. Hoje, esta é aquela mulher e pedir: pare o processo aí, eu também tenho matrimônio. Daqui a pouco aparece até um amigo dizendo que era o companheiro gay, apenas que o patriarca não saía do armário. Que a poligamia agora vale para os relacionamentos homoafetivos também, o que já está temporariamente estabelecido com essa sentença. No caso, no teor da decisão, alega a legitimidade do período, que foi maior do que uma década de concubinato, para pedir o reconhecimento do matrimônio. E o tribunal decretou a violação do artigo 1723 do Código Civil, que não permite essas situações de poligamia. Mas, como dito na sentença, os conceitos que a lei em vigor estabelece são atrasados. Na sentença diz que acompanhar a evolução das relações sociais, sobretudo em direito de família, superando conceitos atrasados, né, os conceitos da lei, entre aspas, né, eu friso, e que não tutelam a pluralidade das entidades familiares. Assim, uma vez, né, podemos concluir que a lei, sendo atrasada ao ver dos magistrados, então, é preciso superar a lei e estabelecer uma outra ordenação matrimonial. Uma grande jogada desse negócio é o aumento de serviço para os advogados. Agora não, agora vale tudo, ou seja, aumenta a quantidade de processos, as possibilidades ficaram infinitas de conseguir cada uma das mulheres do harém, do alfa, conseguir uma melhor fatia possível do quinhão. Mais processos, mais honorários advocatícios. Isso faz parte do próprio sistema de utilidade, desses decretos-lei baixados pelo judiciário, no sentido de que sempre são para aumentar a quantidade de processos, nunca para economizá-los. O interessante nessa sentença também é que a Lei Maria da Penha é explicada como uma lei matrimonial, o que me fez lembrar da minha segunda publicação, onde eu procurei demonstrar que a Lei Maria da Penha é uma lei patriarcal, é a sigla de Lei do Matrimônio Patriarcal, LMP. Está aí, nessa sentença originalíssima, confirmando que é uma lei que tem essa serventia, e já que se duas mulheres ou mais podem ao mesmo tempo colocar o mesmo homem na Maria da Penha, nós temos que ela é uma lei matrimonial, uma lei que demonstra que duas mulheres podem ter matrimônio com o homem ao mesmo tempo, porque as duas podem colocá-lo na Maria da Penha ao mesmo tempo. O que vem a ser um matrimônio ampliado, um novo conceito, bem arregaçado, radicalizado, do levirato, em que o homem ele
contraía uma espécie de matrimônio com mulheres com as quais ele não era casado, mas com as quais ele adquiria obrigações potenciais. Por exemplo, morria o irmão, ele tinha que assumir a cunhada. Isso ocorria muito nas histórias do Velho Testamento. Por falar nessas normas patriarcais, eu já estou concluindo um conteúdo bastante aprofundado, mais teórico, da playlist Território do Saber. Inscreva-se no canal e você vai ficar sabendo de um movimento de resgate contemporâneo de normas patriarcais que existem há milhares de anos, desde o Velho Testamento, passando pela Idade Média, até o patriarcado recente, que beneficiavam a mulher adulta, que quando de forma consentida ela copulava com o homem de forma totalmente voluntária, ela tinha o direito de retirar o consentimento para o ato. Depois do ato já consumado, até muito tempo depois, em algumas condições, mesmo sendo uma mulher adulta, lúcida. E aí, o crime de violação sexual patriarcal retroagia no tempo, até o momento do ato voluntário. Quem está organizando esses movimentos, no contexto do caso Mariana Ferraz, são as organizações feministas. Eles querem que a mulher possa escravizar o cara para sempre, uma vez que teve sexo com o cara de forma voluntária, que ela possa depois retirar o consentimento a hora que quiser, o cara vira um escravo. Que é um movimento de resgate dessa norma patriarcal da retroviolação sexual e que se incorporou depois da absolvição do réu inocente, que foi falsamente acusado de estupro por Mariana Ferraz. Isso aí era a norma no patriarcado, até recentemente inclusive era lei. Os coitado aí que desceu ao inferno, que recebeu essa falsa acusação da Mariana Ferraz, basicamente o que fez foi cometer esse crime, que até há pouco existia, e agora elas querem fazer retornar a cópula voluntária, que mediante a retirada posterior do consentimento da mulher, muitas vezes por arrependimento, ele no caso se transforma em estupro. Inclusive agora ele está recorrendo com o advogado dele, em segunda instância, em Santa Catarina, do teor da sentença, que absolveu por insuficiência de provas, e que na verdade não tem prova alguma no processo. Ele está recorrendo para mudar o teor, para absolvição por inexistência de provas. Inclusive, esse réu do caso famoso da Mariana Ferraz foi enquadrado no mesmo artigo que até 2005 dizia que era considerado isso ter uma conjunção carnal, mesmo que consentida, voluntária, com a mulher, desde que ela retirasse o consentimento depois, bastando para isso fazer prova de que teve o ímã rompido. E o crime estatal estava então configurado e se discutia o uso da força ou grave ameaça só para no caso mudar o enquadramento e aumentar a pena. Mesmo se fosse voluntária a relação, era crime. A redação desse artigo mudou então, e exatamente nesse artigo, agora com uma nova redação, é que esse pobre coitado foi enquadrado e passou por esse inferno, agora foi absolvido e, para quem não sabe, ele está recorrendo em Santa Catarina, em segunda instância, do teor da sentença, que de uma forma absurda absolveu ele por insuficiência de provas. Qualquer um que lê o processo, eu no caso li todo o relatório da sentença e concluí que, na verdade, seria a hipótese, na verdade, o inciso 2º do artigo que trata da absolvição do réu. Não há qualquer prova no processo contra esse cara. Não existe uma única prova, não é o caso de absolver por insuficiência. É o que ele está tentando mudar, é esse teor da sentença. Se você quiser mais detalhes e conhecer esse movimento feminista de resgate da norma patriarcal, da retroviolação sexual, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder esse conteúdo e muitos outros aí que estão por vir. Um abraço!